Se hoje alguém lhe perguntar por que Deus se encarnou, o que você responderia? Se uma pessoa de outra religião ou alguém que está querendo conhecer o cristianismo perguntar a você por que Deus veio ao mundo, por que Deus quis estar em nosso meio, por que Deus veio e entrou na humanidade, o que vocês responderiam? Você teria uma resposta para essa pessoa? Você daria uma boa razão para ela? Essa é uma pergunta fundamental para nós cristãos e temos que saber respondê-la. Celebrar o Natal, na sua profundidade, é celebrar a vinda de Deus para habitar a humanidade. Celebrar o Natal é celebrar Deus que se torna homem, se torna um de nós. Isso é Natal. Às vezes a gente se perde nas luzes, a gente se perde até no presépio, contemplamos muito o presépio, que tem uma criança que nasceu ali, mas às vezes talvez não respondemos a pergunta fundamental: por que Deus quis se encarnar? A igreja, por meio do catecismo, dá 4 motivos por que Deus se encarnou. Vamos conhecer agora. Por que Deus se encarnou? Porque Deus quis vir ao mundo. Primeiro motivo, porque Deus se encarnou, que está no catecismo da igreja, para nos salvar. É o primeiro, para nos salvar. Porque o pecado criou um abismo entre a humanidade e Deus. E o pecado, cada vez que a gente comete o pecado, a gente se desvencilha de Deus, porque nós optamos pelo pecado. É como também a gente vacila contra um amigo, a gente trai a amizade ou o cônjuge. Há ali também uma cisão, um rompimento. A gente também rompe com Deus quando a gente peca. E em Adão e Eva houve o grande pecado da humanidade, que o pecado original entrou no meio deles. Então, o primeiro motivo é: Deus veio ao mundo para nos salvar, para estreitar ou para diminuir este abismo entre nós e Ele, criado pelo pecado. Por meio de Jesus Cristo, que veio, que se encarnou, Deus então se avizinha, se aproxima do ser humano. E por isso que a gente diz que o nascimento de Jesus está intimamente ligado à sua morte de cruz. Quando Deus nasce, já nos aponta para a cruz. Tem um teólogo que diz que nós nascemos para viver e Deus nasceu para morrer. É a morte de Deus que nos possibilita a vida plena, e Jesus Cristo diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a salvação. E aí, na primeira leitura do profeta Isaías, eles esperavam a salvação. Diz aqui: o Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações, todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Então o povo de Israel esperava um Salvador, esperava a salvação, a redenção dos pecados. Então você vai dizer: para nos salvar. E a segunda coisa que eu gosto muito, segundo motivo, porque Deus se encarnou, porque Deus veio ao mundo para nos revelar seu amor. No Evangelho de João nós dizemos que Deus é amor, e todo mundo sabe que Deus é amor, e pessoas de outras religiões devem concordar que Deus é amor. Quem acredita em Deus deve concordar que Deus é amor. Está em João: Deus é amor. E se eu concordo que Deus é amor, qual é o objeto do amor? O amado, aquele que se ama. E quando se ama, o que se quer? Quando se ama, quer se unir.
Deus que ama a humanidade, Deus que é amor, Ele quer se revelar ao amado. Então, se eu digo que Deus é amor, eu tenho também que acreditar que Deus quer se unir ao amado, à amada, que é a humanidade. Para mim, o amor explica tanto a encarnação do Verbo, que é um motivo mais do que suficiente para dizer que Deus se encarnou, que Deus veio ao mundo para se unir. E há uma imagem no Antigo Testamento que diz que Deus desposa a humanidade, Deus se casa com a humanidade. O que é a encarnação do Verbo? Quando Deus vem ao mundo, o que é que acontece? Deus se casa com a humanidade, porque Jesus entra na humanidade de tal maneira, com tanta intimidade, que se casa com a humanidade. A gente chama de amor esponsal, amor de esposos. O amor de Deus para com a humanidade é o amor de esposos. Tanto que Jesus também é chamado de o noivo. Jesus é chamado de o noivo. Por que Jesus é chamado de o noivo? É porque por meio dele Deus se casa com a humanidade, Deus se une à humanidade. E também, se eu digo que Deus é amor, o amor também explica, em Deus, explica que Deus é uno e trino, porque só há amor se há relação. Então em Deus deve haver relação para que haja amor. Deus que ama o Filho, por meio do Espírito Santo de Deus, o amor, dizer que Deus é amor, explica inclusive a Santíssima Trindade. Então o segundo motivo é, Deus veio ao mundo para nos revelar o seu amor, para cumprir a essência de Deus, que é amar, que é se unir ao amado, se unir à humanidade por meio de Jesus. O noivo, Jesus é o noivo. Terceiro motivo, porque Deus se encarna, para que o amemos de volta, para que nós tenhamos a oportunidade de o amar de volta, de amarmos a Ele. Então, Jesus que se encarna, é Deus que se encarna, é justamente para que nós também tenhamos a experiência de o amar de volta, porque o amor ele é pleno quando se ama e se é amado, quando se ama e se é amado. Deus ama a humanidade, Deus quer se amar, e Deus quer ser amado pela humanidade, por cada um de nós. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Somos chamados a amar. Então, quando Deus se encarna, quando Deus vem ao mundo, Ele nos dá a chance de o amarmos plenamente em Cristo Senhor, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E no Evangelho que a gente escutou é belíssimo, né? Quando diz no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E depois diz que a palavra habitou entre nós, o Verbo se encarnou, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí, por meio desta presença de Cristo no nosso meio, nós podemos amar, né, a Deus em Jesus nosso Senhor. Então, o terceiro motivo porque Deus se encarnou é justamente esse, para que nós tenhamos a experiência de o amar de volta. E o quarto motivo porque Deus se encarnou, porque Deus veio ao mundo, foi para nos fazer participantes da sua natureza divina. Quando Deus entra na humanidade, a humanidade ela se enche de Deus, algo de Deus fica em nós, nós nos divinizamos, porque Deus entra na carne humana, e a carne humana se diviniza. Deus, então, por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador, nos dá um acesso aos céus por meio de Jesus. O quarto motivo, então, é Deus se encarna para que nós pudéssemos nos divinizar, ou seja, alcançar o céu. E é por isso que em João 14, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que então nós temos Jesus como o caminho, o mediador, aquele que nos leva ao Pai? Justamente porque Ele se torna humano como nós, e por meio da humanidade de Cristo nós entramos na divindade da Santíssima Trindade. Uma vez, quando eu estudava em Roma, eu estudava teologia, e o meu professor de Santíssima Trindade, as provas lá eram orais, e ele fez uma pergunta, era prova oral, e eu respondi todas as perguntas, e foi uma ótima prova, mas para eu te dar uma nota boa, eu vou te fazer uma última pergunta. Já fiquei meio assim, preocupado, que eu estava indo bem, e a última pergunta podia me fazer ir mal, E ele perguntou assim, ele fez a seguinte pergunta: quando Jesus Cristo volta para a Santíssima Trindade, quando Jesus Cristo volta para o seio da Santíssima Trindade, muda alguma coisa em Deus? Ele me fez essa pergunta: se mudaria alguma coisa em Deus o fato de Jesus voltar. E é uma pergunta difícil, porque a gente aprende que Deus não muda. Como eu poderia dizer que Deus muda? E eu disse: sim, professor, muda sim. Ele se espantou, eu me espantei também, e ele disse: muda por quê? Porque agora, quando Jesus Cristo volta com a humanidade que antes não estava em Deus. Ele disse: perfeito, nota boa. Eu tirei a nota boa. Então, é isso. Quando Jesus assume a humanidade, quando Ele volta para Deus, Ele não deixa a humanidade aqui, a humanidade vai com Ele. E graças a essa humanidade que volta com Ele, nós temos acesso a Deus, nós temos um lugar em Deus, porque o humano que Cristo assumiu aqui está lá. Se o humano de Cristo está lá, eu estou lá também. Essa é a salvação. A humanidade se diviniza por meio da humanidade de Cristo que está lá. Jesus ressuscitou de corpo e alma. De corpo e alma. Então, quando vocês forem perguntados por que Deus se encarnou, por que Deus veio visitar a terra, vocês digam essas 4 coisas: para nos salvar, para nos revelar o seu amor, para que o amemos de volta como Ele nos ama, e para nos fazer participantes da divindade, para nos tornar divinos como Ele é divino. Celebrar o Natal em profundidade é isso. Esse é o mistério do Natal. Deus que vem ao mundo para nos dar a graça de termos acesso a Deus. Quando Cristo morre na cruz, tem um detalhe no Evangelho de João que às vezes passa despercebido, mas quem assistiu o filme de Mel Gibson, fica muito forte no filme A Paixão de Cristo, Quando Cristo morre, o que acontece no templo? O véu se rasga de cima a baixo. O véu que dividia o povo do altar se rasga de cima a baixo. Se o véu se rasga, é porque agora, antes, só o sacerdote poderia entrar por trás do véu e oferecer os sacrifícios. Se a palavra diz que o véu se rasgou, é porque todos nós temos acesso a Deus em Jesus Cristo, o único Senhor. Todos nós temos acesso. Ele é o único mediador, o único Senhor do universo. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Ele é o Salvador. Por isso que eu digo: Senhor, eu creio em Ti. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor. E eu celebro o Natal, porque eu sei que o amor de Deus se fez criança. E essa criança nos elevou ao status de divinos em Deus.
que nos salva. Somos amados. Não tem experiência maior do que ser amado. Deus se encarnou para nos fazer sentir amados. A maior prova de amor é morrer na cruz. Ele mesmo diz: não há maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Somos amados. Você é amado por Deus. Celebrar o Natal é celebrar este amor e eu me sentir amado. Deus fez isso por mim, para dizer que me ama. Olha as provas de amor. Isso é Natal. Em profundidade, Natal é isso. Esta grandiosidade dessa experiência, esse mistério insondável que Deus veio visitar o mundo para que nós pudéssemos colocar os pés na eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.